O pacote de medidas econômicas anunciada pelo presidente Temer para estimular o crescimento tem pouco impacto e não vai tirar o país da recessão. Essa é a opinião do economista Ricardo Carneiro ao analisar os efeitos esperados pelo governo com o chamado pacote de Natal. Segundo o especialista, além de não ajudar o trabalhador, parte das medidas pode até provocar um efeito inverso. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. Ao apresentar uma lista de medidas econômicas que ainda não foram bem detalhadas pelo governo, o presidente Michel Temer afirmou que o pacote vai estimular a retomada do crescimento. Mas, para este economista, boa parte das ações não terá grandes impactos de longo prazo para ajudar o país a sair da recessão. Ele não é zero, ele é próximo de zero, né? Mas algum benefício traz. Agora, eu acho que as medidas têm um sentido aí também de uma espécie de resposta do governo, né? Primeiro, ao fato de que a economia, os resultados da economia que estão aparecendo, eles são cada vez piores, né? Não há nenhuma indicação de que a economia vai se recuperar. Ricardo Carneiro afirma que algumas ações previstas no chamado pacote de Natal do governo Temer, além de terem pouco impacto positivo, podem provocar o efeito inverso. É o caso da redução gradual da multa de 10% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, paga pela empresa no caso de demissão sem justa causa. O governo justifica que esse valor não vai para a conta do trabalhador e acaba onerando a folha de pagamento das empresas. A pretexto de que se é mais fácil você demitir, você contrata mais, né? Eu nunca entendi essa lógica, na verdade. Isso é uma lógica muito patronal, na verdade, de redução de custos, né? De demissão. Eles enfiaram esse negócio nesse pacote, né? Provavelmente por demanda aí do setor patronal, como farão, na verdade, a reforma trabalhista. De acordo com o economista, outra medida que pode prejudicar o trabalhador, em vez de ajudá-lo a sair da crise, é a distribuição de 50% dos lucros do FGTS para os trabalhadores. A proposta do governo é aumentar o rendimento do FGTS, hoje de 3% ao ano mais taxa referencial, para algo em torno de 5% a 6% mais taxa referencial. A ideia é que a remuneração do fundo se torne semelhante ao que o trabalhador teria se depositasse o dinheiro na poupança. Esse valor é um valor irrisório, né? As pessoas podem pensar mais ou menos no que seria o PIS/PASEP, que as pessoas recebem, né, de PIS/PASEP por ano. Mas, do ponto de vista agregado, macro, faria falta, né, porque o FGTS é uma fonte importante de financiamento de infraestrutura, de casa própria. O FGTS ele tem um papel importante no investimento de infraestrutura. Quando você faz isso, você passa a descapitalizar o FGTS, o fundo do FGTS. Ricardo avalia que o país está próximo de sua maior recessão da história, desde a década de 1930. Por isso, o economista reforça que o governo deveria pensar mais em ações macro, com resultados esperados a médio e longo prazo, em vez de apostar as fichas somente em pacotes econômicos de pouco impacto. Tem que trabalhar simultaneamente nas duas frentes. Permitir uma renegociação melhor das dívidas das pessoas, das famílias, das empresas. E o setor público tem que criar uma política de obras públicas, uma política de aumento das transferências para os setores mais pobres, para permitir que a renda volte a crescer.